Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e estou grato a Deus por essa oportunidade, onde iremos estudar a palavra de Deus nessa série tão maravilhosa, onde nós temos aprendido sobre os dons, dentro da classificação didática, dons espirituais, dons ministeriais. Nós estamos falando sobre os dons assistenciais, conhecidos também como os dons de serviço. E falando sobre os dons assistenciais, queremos falar nessa oportunidade sobre o dom da habilidade ou da criatividade artística. Isso mesmo, dom da habilidade ou da criatividade artística. Talvez você esteja se perguntando, mas irmão Romário, esses termos aparecem na Bíblia Sagrada? Será que nós podemos encontrar esses termos no texto sagrado? Os termos em si não, mas a manifestação deste dom na Bíblia Sagrada é clara, assim como outros termos técnicos que são criados pelos estudiosos para se referir a uma doutrina, a um ensino bíblico, como por exemplo o termo milênio, o termo trindade e assim sucessivamente. São termos que nós não encontramos na Bíblia Sagrada, mas o seu ensino está presente no texto sagrado. Então, vamos falar sobre o dom da habilidade artística e o texto que nós vamos usar por base é o texto de Êxodo, capítulo 31, que eu quero ler com vocês alguns versículos. Se você tiver uma Bíblia em casa e quiser me acompanhar, eu creio que vai lhe ajudar bastante. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Bom, o que é o dom da habilidade artística ou da criatividade artística? Como é que esse dom se manifesta no corpo de Cristo? O dom da habilidade artística é uma capacitação, é um revestimento sobrenatural que Deus concede a muitos dos seus servos para lhe prestar um serviço, para prestar um serviço no reino de Deus através da arte. São pessoas que Deus usa através da manifestação artística. Já quero abrir um parênteses aqui, dentro do mesmo contexto, para dizer que a arte em si, ela não é má. A arte em si, ela não é maligna. O fato de muitas das vezes a arte ser usada de forma distorcida, de uma forma a não glorificar a Deus, não torna a arte em si algo ruim, algo que é maligno. Não, a arte pode e deve ser usada para a glória de Deus, como nós podemos observar aqui no texto sagrado que nós lemos. Então, o dom da habilidade artística é uma realidade e nós podemos encontrar alguns exemplos da manifestação desse dom na Bíblia Sagrada. Mas, irmão Romário, como é que ele se manifesta no corpo de Cristo? Antes de nós falarmos sobre a manifestação deste dom no corpo de Cristo, é preciso nós fazermos aqui uma distinção. Uma coisa é o dom da criatividade, da habilidade artística. Outra coisa é um talento natural, é uma habilidade natural que a pessoa nasce com aquilo, algo que é nato, é uma tendência, o que se chama de inteligência. Talvez aqui a Oliabe, Bezalel e os outros assessores, os outros auxiliares, tivessem uma habilidade natural, né? Quem sabe nessa área da construção, eles eram artífices, eles eram uma espécie de artesão, ou muito mais do que isso. Mas eles agora receberam uma capacitação sobrenatural. Então não podemos confundir o dom da habilidade artística com um talento, uma habilidade natural, aquilo que já é nato, ou seja, a pessoa já nasce com aquela habilidade. O dom é uma chamada específica, é um revestimento, é uma capacitação sobrenatural, é uma dádiva que Deus dá a muitos dos seus servos. E falando sobre a forma de atuação desse dom no corpo de Cristo, assim como ocorre com outros dons, a manifestação desse dom, ela é muito ampla, ela é muito extensa. E nós vamos citar aqui alguns pontos, alguns exemplos apenas
de como esse dom se manifesta no corpo de Cristo. Ou seja, são pessoas que prestam um serviço através da arte, através da manifestação artística. É a arte que glorifica a Deus. Um exemplo são pessoas que são chamadas por Deus para a área da composição. São pessoas que compõem hinos, músicas espirituais, músicas que glorificam a Deus, músicas que têm peso bíblico, que têm fundamento bíblico. São pessoas que meditam nas Escrituras e tiram as suas letras, as letras que o Espírito Santo as dá a partir da própria Bíblia Sagrada. Por que não citar aqui a harpa cristã, que são hinos inspirados, que são hinos que exaltam a Deus, que são hinos que nós podemos conferir cada estrofe no texto sagrado. Então, são pessoas que são chamadas por Deus para a área da composição. É uma manifestação musical, artística. Outras pessoas, por exemplo, Deus chama para a área do canto. Pessoas que são chamadas por Deus para cantar. Através do cântico, elas exaltam a Deus, elas cantam e as pessoas são edificadas, Deus é glorificado, elas levam a mensagem da salvação através do cântico, mas para isso, para que Deus seja glorificado, para que o corpo seja edificado, para que a mensagem evangelística chegue até as pessoas, é necessário que essas músicas sejam bíblicas, é necessário que esses hinos sejam cristocêntricos e não antropocêntricos, como infelizmente nós temos visto nos nossos dias. Então, o cantor, o compositor, aquele que vai manifestar uma habilidade artística, precisa se atentar a isso, cantar, compor hinos que são inspirados, que têm fundamentação bíblica. Então, são alguns exemplos da manifestação desse dom. Outro exemplo, pessoas que são chamadas por Deus, não estamos falando da habilidade natural, mas do dom em si, para a área da ornamentação na igreja do Senhor, para a área da decoração. Tem pessoas que têm um toque especial. E quando eu falo de especial aqui, não é de estar acima, mas se percebe a diferença quando aquela pessoa ornamenta, quando ela decora. Por quê? Porque ela é dotada dessa habilidade especial dada por Deus. Outras pessoas, na arte em si, na arte escrita, transcrita em papéis, pessoas que usam métodos de história em quadrinhos, de gibis para evangelização. O próprio Martinho Lutero usou esse método, ou seja, são pessoas que têm essa habilidade espiritual, têm esse dom e elas usam a arte para a evangelização, para a transmissão de uma mensagem de uma forma mais clara para pessoas, por exemplo, que não sabem ler, para crianças e assim sucessivamente. Então, o dom da habilidade artística, ele é amplo, o seu campo de atuação é diverso, é imenso e abrange várias áreas, como falamos aqui, vai desde o cantor até o compositor, abrangendo outras diversas áreas. Logo, é um dom importantíssimo. É importante lembrar aqui que toda esta arte, essa manifestação é para a glória de Deus. O cantor canta, o desenhista desenha, cria a sua arte, o compositor compõe a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que as pessoas sejam edificadas, a fim de levar a mensagem evangelística ao coração das pessoas. Nós não fazemos estas coisas, as pessoas que recebem esses dons não o devem fazer, exercitar, executar para a sua própria glória, para a sua autopromoção, mas sim para a glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você recebeu o dom da habilidade artística, independentemente de qual seja a manifestação, se você é um desenhista que recebeu essa habilidade para usar isso no reino de Deus, faça isso para a glória de Deus. Se você é alguém que é um compositor, se você é um cantor, use isto para a glória de Deus, como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que eu, entre aspas, desapareça, porque o importante é que Cristo seja glorificado. Como dissemos aqui, a arte não é má, a arte em si não é má, ela pode e deve ser usada para a glória de Deus, como neste caso aqui em especial que estamos abordando, o dom da habilidade artística. Bezalel e Aholiabe, eles foram dotados de uma capacidade sobrenatural
para a edificação do tabernáculo, para trabalhar naquela obra peculiar que era o tabernáculo. Naquele contexto, o tabernáculo apontava para a pessoa de Cristo. Eles foram dotados para isso e eles executaram um trabalho com excelência para que Deus fosse glorificado, e assim foi feito. A grande pergunta que deve ficar é se o que nós estamos fazendo para a glória de Deus, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, versículo 30, que em tudo que nós fizermos, inclusive no exercício dos dons, devemos fazer para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando você, a sua família, de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo.